Oi, eu sou Daniel Alves, sou um artista visual e gravador daqui de São Paulo. E, bom, eu queria fazer um vídeo de apresentação, mas não fazia ideia de como fazer isso. Então eu encontrei um site, Arts Culture, e ele tem uma página só com perguntas para artistas. Então eu vou responder essas perguntas aqui. Talvez fique um pouco mais fácil de entender o que diabos eu faço e, enfim, quem sou eu. A primeira pergunta é quem sou eu e o que eu faço. Eu sou daqui de São Paulo, sou formado em design, sou filho de nordestinos, vivi na favela boa parte da minha vida, na favela de Paraisópolis. O que eu faço? Eu faço xilogravura normalmente, gravo em relevo, mas normalmente xilogravura. Os cachorros ficaram completamente malucos agora que eu decidi gravar. Faço bordado também, eu tenho uma série, né, são 31 bordados em papel que eu fiz no ano passado. Vai vir outras coisas por aí, mas requer teste e experimento. Então, por enquanto, gravo em relevo e bordado. Por que eu faço o que eu faço? Cara, eu não sei. Preciso ser bem sincero quanto a isso, assim. Tava, completamente, sei lá, perdido, né, com relação à minha vida, assim, e o que fazer com ela. E aí apareceu um curso de xilogravura e me apaixonei completamente, assim. E me pareceu uma carreira viável, simplesmente começar a fazer gravura. Foi um treco que eu não só me sentia bem fazendo, mas gosto bastante dos resultados, né? Eu sinto que o que eu faço é de fato bom, me agrada pelo menos. Então é mais por isso mesmo. Bordado, eu sempre tive um lance com costura, na verdade, porque minha mãe trabalhou como costureira por um bom tempo. Eu aprendi a costurar com ela, mas nada decorativo assim, né? E aí quando eu aprendi bordado, que foi quase natural aprender bordado, foi intuitivo pra mim, fatalmente eu quis fazer, só que eu fui direto pro papel porque, enfim, bordar em tecido me parecia, sei lá, me parecia muito comum, entre aspas. Eu sentia que não tinha muito desafio ali, né? E aí eu achei que seria mais legal se eu fosse para outro suporte. E aí eu fui pro papel, principalmente papel reciclado, que eram papéis que eu já tinha feito há muito tempo atrás, mas não tinha incorporado eles na gravura ainda, então é por isso. Como eu trabalho? Normalmente é dividido em 3 partes. A primeira delas é quando eu tenho uma ideia, e aí eu fico muito feliz com essa ideia, eu começo a esboçar e fazer estudos e tal. Daí eu começo a fazer, e aí entra a segunda parte, que é o desespero, porque tudo dá errado, e aí normalmente eu choro e entro em desespero, peço ajuda para várias entidades, daí eu desisto, começo a beber muito, suco mesmo, daí eu me afogo em doce muitas vezes, e aí tem a terceira fase, eu acordar no dia seguinte e simplesmente fazer, e aí funciona normal. O processo de trabalho é mais ou menos isso. Meu background. Como eu falei, eu sou formado em design, na verdade em design de games. Quando eu entrei para fazer design de games, eu sinceramente não sabia o que era design, com 90% das pessoas que fazem design. E eu me apaixonei, na verdade, pelo design gráfico, na verdade, né? Pelo design gráfico e pelo design editorial. Muito do que eu sei, muito do que é minha referência pré-arte, digamos assim, é do design gráfico e editorial também. Tipo Bauhaus, sei lá, ou design suíço. São referências mais século XX, né? São coisas próximas da gente, Ellen Lupton e coisas assim. Mas depois que eu entrei pra arte, tudo isso bagunçou, porque eu comecei a ver outras coisas também. Eu me apaixonei pela arte quando eu tive a aula de História da Arte. E aí a gente começa a ver a arte por outro viés, né? As decisões estéticas, as decisões poéticas, elas têm a ver com o contexto histórico e social do período e tal. Foi aí que eu de fato comecei a ir em museu, em exposição, enfim, como eu falei, eu venho da favela, minha geração que vem antes de mim, minha mãe nem terminou ensino fundamental, nem nada assim, então eles não tinham uma proximidade com a arte de fato, né? Eu só fui ter mais velho de entender de fato o que é arte. Quais temas você estuda? Bom, eu ainda tô me achando, né, digamos assim, na arte. Eu não tenho um tema específico, fora o esoterismo. O esoterismo ele é um tema fixo, mas é porque ele é a lente pelo qual eu olho o mundo, assim. Então, eu sempre vou ver tudo pelo viés do esoterismo de um jeito ou outro. Eu também tento tratar de temas que são meio que ignorados pelo mundo real, assim, pelas pessoas do mundo real, tipo a morte. A série Vênus, ela é basicamente sobre morte. Outros vieses da morte, né? A gente trata a morte como um simples luto, né? Enfim, é complexo, mas eu gosto desses aspectos, assim, da morte, da pureza, da verdade, enfim, todos esses conceitos que são mega subjetivos e não concretos, né? Que normalmente quebram a nossa cabeça. São esses os temas que eu gosto de tratar e de conversar e tudo mais. E religião também, né? Claro, não só o esoterismo enquanto espiritualidade, mas outros tipos de religião também. Como na série Simpatia agora, né? Que eu tô
falando sobre plantas simpáticas e quais os trabalhos que você já fez fora ser artista. Bom, como eu falei, eu sou formado em design de games, então eu já fiz joguinhos, alguns joguinhos. Já lancei 2 jogos desenvolvedor solo. É melhor não falar o nome deles, senão vocês vão procurar, eles não são tão bons assim. Como designer editorial, eu já fiz algumas revistas, a Artesão, né, que eu publicava antes, também como escrevia e editava, diagramava, tudo mais, tudo solo. Lançava pra Kindle e lançava de graça também o PDF lá no Gumroad. Ainda tá lá, aliás. Fora isso, eu fui designer gráfico freelancer por um bom tempo, desde o meu primeiro estágio, na verdade. E lá eu fazia, enfim, identidade visual, logo, todas essas coisas que todo mundo precisa. O que você desgosta do seu trabalho? Eu sinto que eu arrisco pouco. Sei lá, até agora eu só testei com bordado, né? Eu poderia expandir um pouco mais esses horizontes e fazer coisas diferentes, usar linguagens visuais diferentes. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Eu não sei se eu vejo isso como um defeito das obras, um defeito meu, ou uma pressão que eu mesmo estou colocando em mim, sabe? Fica a questão. A arte deveria ser financiada? Sim, mas calma. Eu acho que quem faz arte hoje continua como tá. A galera que tá tentando fazer arte, que é da favela, que é de lugares marginalizados, ou que é marginalizado por ser trans, por ser preto, por ser mulher, enfim, essas pessoas sim deveriam ser financiadas, principalmente se elas não têm um sobrenome europeu, assim, no sentido de elas não têm grana, elas não vêm de um berço de ouro, elas não têm grana para uma educação relacionada à arte, não tem grana para conversar com o curador, para pagar a exposição, para nada disso, sabe? Eu gostaria de um mundo em que a pessoa, na hora de entrar na arte, ela almejasse ser vista por todos, ter o apoio de todos e falar sobre todos. Eu sinto que o meu viés é mais por esse sentido, assim. E eu acho que isso só vai acontecer quando a pessoa não precisar vender o almoço para comprar a janta ou esperar 5, 10 anos pro estilo dela se consolidar para ela começar a vender alguma coisa, sabe? Nesse sentido, eu acho que seria interessante se as galerias estivessem apostando mais em artistas emergentes, né? E principalmente artistas pobres, para criar um mundo da arte mais sustentável, ao invés de vender obras de artistas modernistas que já morreram e tudo mais. Te deixa bravo. Essa câmera me deixa bravo, eu tenho que parar de 10 em 10 minutos para ver se ela tá gravando ainda. No geral é mais muito barulho, muita aglomeração e essa câmera. Acho que é isso que me deixa bravo. Bom, a bateria tá acabando, eu nem vou conseguir gravar mais do que eu gostaria, então tem mais um bocado de pergunta aqui pra responder, talvez eu faça outro. Mas é isso, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre quem eu sou e se você quiser conversar, a gente conversa. Pode falar comigo por DM ou o que você achar melhor. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.